Olá, meus caros, tudo bem? Vocês que vão prestar a prova agora domingo, Ministério Público do Trabalho. Eu quero desejar a vocês muita calma, concentração, fé aí no seu coração. E vou aproveitar a oportunidade, como eu havia prometido para vocês, e trazer aqui algumas dicas finais, dicas aqui para que você possa realizar a sua prova. Alguns lembretes, tá bem? Meus caros, olha só, nós temos aqui algumas questões relativas aos processos ao processo nos tribunais, ok? A questão aqui da uniformização de jurisprudência e também da decretação de inconstitucionalidade de lei. Então eu gostaria de apresentar aqui essas questões para vocês como dicas. Vejam só, por favor. Os incidentes de uniformização de jurisprudência e de decretação de inconstitucionalidade de lei, nós temos aqui como incidentes processuais típicos. Incidentes processuais típicos. Muito bem. Esses incidentes processuais, eles aqui geram um julgamento complexo. Muito bem. O que é importante a gente gravar com relação ao incidente de uniformização de jurisprudência, gente? O incidente de uniformização de jurisprudência, ele não se confunde com a assunção de competência, também denominada de incidente de remessa de recursos. O que é isso, Luciano? Incidente de remessa de recursos ou assunção de competência é uma coisa e o incidente de uniformização de jurisprudência é outra. Olha o quadrinho aqui com as diferenças. O incidente de remessa de recursos está previsto no artigo 555, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. No que consiste esse incidente de remessa de recursos ou a assunção de competência? Olha só, quando do julgamento do recurso de apelação ou de agravo, será possível aqui que o julgador ele determine ou ele encaminhe esse recurso para o julgamento pelo colegiado, ou pelo colegiado aqui que tenha mais membros, um colegiado maior, vamos dizer assim. Nesse caso, vejam só, o recurso ele será julgado não por aquele colegiado fracionário de 3 membros, mas por um colegiado que tenha mais membros, certo? Esse é o incidente de remessa de recurso. Nesse caso, esse é um incidente diferente, porque esse colegiado com maior número de membros, ele vai julgar o próprio recurso. Ao passo que, no incidente de uniformização de jurisprudência, nós teremos aqui a remessa para o pleno, para que ele analise a questão da uniformização da jurisprudência, certo? E depois os autos aqui, o recurso retorna para o órgão fracionário para que ele possa decidir o recurso, para que ele decida aqui o recurso. Perceberam? Então, no incidente de uniformização de jurisprudência, é o próprio órgão fracionário que vai decidir o recurso, mas há aqui essa necessidade dessa análise prévia, dessa questão relativa aqui a essa uniformização. No caso da remessa aqui do recurso, ou desse incidente de remessa de recurso, esse colegiado com mais membros é que vai julgar o próprio recurso. Pega lá o 555, parágrafo 1º do CPC, que diz respeito à apelação e ao agravo, certo? No caso da decretação de inconstitucionalidade, nós temos lá um instrumento processual previsto por conta do artigo 97 da Constituição Federal, que trata aqui da cláusula de reserva de plenário. Cláusula de reserva de plenário. E essa cláusula de reserva de plenário, que não é aplicada no caso dos juizados especiais, certo? E que exige aqui uma manifestação pelo pleno aqui do tribunal. Vejam só. Nesse caso, uma vez acolhida e reconhecida a inconstitucionalidade, será lavrado acórdão
para que possa ser submetida ao tribunal pleno ou órgão especial. Ou órgão especial. Então, de acordo com o entendimento do Supremo, não se aplica o artigo 97 da Constituição Federal às turmas recursais dos juizados. Perfeito, gente? Então, nós temos aqui essa dica para vocês. Mais uma dica aqui, mais uma dica que nós precisamos nos lembrar. Seguinte, questão de intervenção de terceiros. Lembra lá da assistência. Temos a assistência simples e a assistência litisconsorcial. Será que algum dos assistentes pode aqui atuar até em desconformidade com o assistido? Pode ir contra aqui o assistido? Isso pode acontecer na assistência litisconsorcial, não na assistência simples, tá? Não na assistência simples, mas sim na assistência litisconsorcial. Tudo bem? Vamos nos lembrar também de mais um aspecto aqui que é importante com relação à querela nullitatis. Luciano, a querela nullitatis, ela está prevista no ordenamento? Não, ela não está aqui prevista no Código de Processo Civil, mas ela é amplamente aceita. Aliás, está tendo um filme agora, né? Um filme, e nesse filme nós temos lá que 3 amigos estavam prestando a prova da magistratura federal e se envolveram na véspera aí do exame oral nas mais variadas encrencas possíveis, né? E chegou na prova oral, o examinador perguntou para eles: o que é querela nullitatis? O que é querela nullitatis, meus caros? Querela nullitatis aqui, meus caros, é o meio processual, é uma ação aqui em que será reconhecida essa nulidade. Para alguns, será reconhecida aqui uma hipótese de inexistência da relação processual. Para outros, a questão de uma nulidade relativa aqui à ausência de algum dos pressupostos processuais. Falta de citação ou citação irregular vai gerar aqui a possibilidade do ajuizamento da querela nullitatis. Dá para comparar querela nullitatis com ação rescisória? Dá para comparar. Querela nullitatis tramita em primeiro grau, perante o próprio juízo que proferiu a sentença, em que se busca aqui o reconhecimento da nulidade. Rescisória. Rescisória será decidida sempre por tribunal. Aquela regrinha dupla, né? Competência originária dos tribunais e também cada tribunal é competente para o julgamento de suas próprias decisões, o julgamento das rescisórias de seus próprios julgados, certo? De seus próprios julgados. Então temos aqui a querela nullitatis, tramita lá em primeiro grau. Perfeito? Então temos querela nullitatis, temos aqui a ação rescisória e temos também a ação anulatória do 486 do Código de Processo Civil, certo? No caso da ação anulatória do Código de Processo Civil, nós temos aquela situação em que o juiz ele homologa, por exemplo, uma transação e eu tenho a necessidade de rescindir aqui esse julgado, né? Então, o 486 do Código de Processo Civil será nessas hipóteses em que o julgador ele vai lá e homologa essa transação. Se por um acaso o julgador ele valer-se de eventual transação para poder analisar o mérito da questão, então já não é a ação anulatória, então nós estaremos diante aqui da ação rescisória. Perfeito? Meus caros, foram poucas dicas, mas só para marcar presença aqui para vocês, para que vocês possam ter uma boa prova, vão com Deus, levem seus documentos, minha mãe sempre dizia isso, está levando o seu RG, né? Então sempre leva seu documento, chega com um pouco de antecedência e arrebenta lá. Conte comigo, um abraço.